Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que nos encontramos reunidos aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai infinitamente bondoso, misericordioso, justo, que nos concede constantemente oportunidades para a nossa transformação, oportunidades para seguirmos adiante constantemente, buscando a nossa própria iluminação. E por isso, agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Não podemos deixar de agradecer aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecer a todos vocês que aqui se fazem presentes nesta página virtual do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que fica localizado fisicamente no distrito de Planura Verde, no município de São Luís de Montes Belos, aqui no estado de Goiás, Brasil. Então aqui nos encontramos e por isso agradecemos e agradeço a todos os irmãos e irmãs de jornada que também se fazem presentes virtualmente no meu perfil no Facebook, onde está sendo transmitida neste momento também a nossa fala. Então hoje aqui nos encontramos para falarmos um pouco mais acerca do Evangelho de Jesus, mas com uma visão em um certo instituto de tratamento. Uma belíssima mensagem que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 4, item de número 18, e também em uma mensagem de Emmanuel, através de Chico Xavier, no Livro da Esperança, capítulo de número 8. Então, começando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no item de número 18, onde nos fala acerca dos laços de família, que eles são fortalecidos pela reencarnação e não se quebram, não se enfraquecem com esta multiplicidade de existências, mas constantemente eles são fortalecidos. Então os espíritos amigos nos dizem o seguinte, que os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Então aqui eles já começam nos chamando a atenção que aquela ideia de muitas pessoas têm ainda de forma equivocada em relação à reencarnação, que com a reencarnação os laços de família seriam enfraquecidos ou não existiriam, é pelo contrário. Os laços de família com a reencarnação, eles são valorizados, eles são fortalecidos cada vez mais. Seria totalmente pelo contrário em não existindo a reencarnação, que os laços de família, no sentido físico e no sentido espiritual, eles desapareceriam com a morte do corpo físico, em não existindo reencarnação, em não existindo a continuidade da vida. E aí os espíritos amigos nos dizem que os espíritos formam no espaço grupos de família unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança. Então aqui eles nos chamam a atenção que a nossa verdadeira família, ela está estabelecida no mundo espiritual. Então quando nós nos organizamos para vir aqui para a Terra, para nos reencontrar em novos corpos físicos, a nossa família já existia e continuará existindo no plano espiritual. Então é isto que os espíritos amigos nos chamam a atenção aqui neste ponto, em que nós estamos constantemente vindo ao corpo físico e retornando para o mundo espiritual, mas via de regra na mesma família. Nós sabemos que em muitas situações, não por castigo de Deus, porque Deus não castiga, em muitas situações
nós podemos ser retirados ou nós mesmos pedirmos para reencarnarmos em um agrupamento familiar diferente do nosso agrupamento familiar espiritual, para valorizarmos o nosso agrupamento familiar, para buscarmos novas experiências, porque se nós, nesta existência, não valorizamos ou se não estivermos valorizando o nosso agrupamento familiar, quem nos garante que numa próxima existência nós não sejamos deslocados deste agrupamento familiar para outro, para valorizarmos, como dissemos anteriormente, não na forma de castigo, mas como aprendizado. E se isto acontecer, sem sombra de dúvida que a misericórdia divina permitirá que nos reencontremos no mundo espiritual ou em novas existências para o futuro. Isso pode acontecer séculos depois, porque, conforme nos esclarecem os espíritos amigos, um reencontro num novo agrupamento familiar pode acontecer séculos depois. Os espíritos amigos podem levar séculos para conseguir nos reunir mais uma vez. Então é por isso que eles nos chamam a atenção para esta necessidade de valorizarmos este reencontro no agrupamento familiar, trabalhando verdadeiramente em conjunto para a nossa melhoria, não apenas individual, mas de forma coletiva, neste caminho de redenção. Porque todos nós nos encontramos aqui, conforme nos chama a atenção o Espírito Emmanuel, neste instituto de tratamento, para realizarmos este tratamento necessário para estas almas doentes que ainda nos encontramos assim. Não podemos afirmar, não podemos dizer que nós somos doentes. Não, nós não somos doentes, nós apenas estamos transitoriamente doentes devido ao orgulho, à vaidade, à arrogância, à prepotência, à ignorância. Mas sem sombra de dúvida que nos encontramos neste instituto de tratamento para realizarmos estes tratamentos necessários. Porque como nós sabemos, e os espíritos amigos nos chamam a atenção, que a Terra, além de ser um imenso hospital, é também este imenso educandário das almas. Ou seja, nós estamos também em uma sala de aula, este imenso educandário, não para sermos castigados, mas para sermos educados. Porque a reencarnação jamais foi e jamais será neste formato punitivo, mas sim ela sempre foi e sempre será como justiça divina neste caráter educativo. Então estamos aqui, além de em tratamento, estamos aqui para sermos educados. Educados nesse sentido moral. E aí fizemos apenas algumas citações aqui do item número 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, para chegarmos no capítulo de número 8 de Emmanuel, Livro da Esperança. Este belíssimo livro, e que cada capítulo são belíssimos ensinamentos, e não é diferente neste capítulo de número 8, que tem exatamente este título, Instituto de Tratamento, que é exatamente o nosso lar, a nossa família. Então Emmanuel começa este capítulo número 8 do Livro da Esperança, nos falando acerca do retorno à pátria espiritual, para depois ele falar do nosso lar, quando nós viemos do mundo espiritual. Então ele diz que atingindo o plano espiritual, depois da morte do corpo físico, sentimos sentimentos indefiníveis nos senhoreiam o coração. E aí ele nos diz na sequência que nos recessos do espírito rebentam mágoas e júbilos, poemas de ventura e gritos de aflição, cânticos de louvor, partilhados de fel e brados de esperança que se calam de súbito no gelo do sofrimento. Então aqui ele nos chama a atenção
sobre mágoa, sobre júbilo, sobre poema de ventura, sobre aflição, sobre cânticos de louvor. É lógico que de acordo com a condição de cada espírito, de acordo com a condição evolutiva, de acordo com os esclarecimentos de cada um de nós. E aí ele diz também na sequência que rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e derrotados, felizes e desditosos. Então, de acordo com a evolução de cada um, de acordo com o trabalho que tenhamos realizado aqui na Terra, nesta existência, em outras existências aqui na Terra, ou em outros mundos, ou no plano espiritual, iremos ter motivos para sorrir ou para chorar. Lembrando, e neste caso nós lembraremos no mundo espiritual, nós nos sentiremos, neste caso, através destas nossas lembranças, aqueles balanços que teremos a oportunidade de fazer em relação à nossa última existência, nós nos sentiremos livres ou presos, de acordo com o trabalho que tenhamos realizados aqui. Nós nos sentiremos triunfantes ou derrotados. Será muito bom para cada um de nós, para qualquer um de nós, se tivéssemos, seria muito bom, né, se tivéssemos apenas motivos para sorrir, tivéssemos apenas motivos e nos sentirmos verdadeiramente livres, nos sentirmos verdadeiramente triunfantes, nos sentirmos verdadeiramente felizes. Mas como nós sabemos que o Pai é a justiça plena e absoluta, não irá nos castigar, não irá nos cobrar, mas a nossa consciência, sem sombra de dúvida, irá nos apontar e nos aponta constantemente aqueles pontos em que nós nos equivocamos ou venhamos a nos equivocar. E aí ele diz na sequência que bênçãos de alegria que nos clareiam pequeninas vitórias. Então aqui ele fala de pequeninas vitórias alcançadas, que elas poderão desaparecer, estas pequeninas vitórias poderão desaparecer no pranto tenebroso das quedas que nos marcaram a vida. Então naquele momento, conforme a igreja, muitos irmãos ainda da igreja nos falam e pregam acerca do juízo final, que é aquele momento da prestação de contas, não para com Deus, não para com Jesus, não para com o nosso anjo de guarda, porque não terá e não tem isto no plano espiritual, mas a prestação de contas naquele chamado juízo final, que é aquele momento em que nós iremos prestar contas perante a nossa própria consciência no finalizar de um ciclo aqui na Terra, ou seja, retornando para a pátria espiritual, mas iremos sorrir com estas pequenas vitórias e ao mesmo tempo chorar com as nossas quedas. Em fazendo este balanço, se observarmos que as nossas vitórias, mesmo pequeninas, forem maiores do que as nossas quedas, sem sombra de dúvida que será motivo enorme para sorriso, para planejarmos com otimismo, com alegria, outras existências para o futuro. E aí nos diz Emmanuel ainda que suspiramos pela ascensão sublime, sedentos de comunhão com as entidades heróicas que nos induzem aos galardões fulgentes dos cimos. Todavia, trazemos o desencanto das aves cativas e mutiladas. Então aqui ele nos chama a atenção que todos nós sonhamos pela ascensão e temos como referência aqueles companheiros que estão à nossa frente, aqueles espíritos luminares que passaram aqui pela Terra, que nós temos notícias deles constantemente. Mas, no entanto, nós ainda trazemos este desencanto como aves cativas e mutiladas, sem condições de alçar voos mais altos. E aí, como nós sabemos, é preciso realizarmos esforços constantemente, conforme Jesus nos disse, fazei esforços, e é preciso que façamos esforços para realizarmos este trabalho de ascensão
que é individual e intransferível, apesar de termos à nossa disposição outros companheiros e com disposição para nos auxiliar em realizarmos este trabalho de transformação. E aí nos diz ainda Emmanuel que ao invés de asas, carregamos grilhões na penosa condição de almas doentes. Então aqui ele nos fala que ao invés de asas para alçarmos voos mais altos, mas ainda trazemos espinhos, conforme nos falou o apóstolo Paulo, aquele espinho cravado na carne, que são esses grilhões na condição de almas doentes. Exatamente por isto que nos encontramos aqui neste instituto de tratamento. E ainda ele diz que na concha da saudade ouvimos as melodias que irrompem nas vanguardas de luz, entretecidas na glória dos bem-aventurados, mas, no entanto, austeras admoestações nos chegam da terra pelo sem-fio da consciência. Então aqui ele nos chama a atenção sobre a nossa consciência, que é o nosso verdadeiro juiz, deste tribunal, conforme nós sabemos hoje, deste não tem como fugirmos, porque é exatamente onde está inscrita a lei de Deus, a lei maior de amor, de justiça e de caridade. E aí ele diz que nas faixas do mundo somos requisitados pelas obrigações não cumpridas. Então são essas amarras que, quando deixarmos este corpo físico aqui no mundo e voltarmos para a pátria espiritual, são estas amarras que ainda nos prenderão aqui e nos chamarão de volta para realizarmos o cumprimento destas obrigações que não tenhamos cumprido na atual existência e em outras existências, conforme ele nos diz aqui, nas faixas do mundo, somos requisitados pelas obrigações não cumpridas. E ainda diz que longe das esferas superiores, que ainda não merecemos. Então aqui ele nos chama a atenção que nós estamos ainda muito longe das esferas superiores, porque ainda não as merecemos. E distanciado das regiões positivamente inferiores, em que nossas modestas aquisições evolutivas encontram início, concedendo-nos então a providência divina, o refúgio do lar, entre as sombras da terra e as rutilâncias do céu, por um instituto de tratamento, em que se nos efetive a necessária restauração. Então prestemos atenção, meus irmãos e irmãs, que Emmanuel nos chama a atenção que estamos longe, estamos bem distantes deste mundo de esferas superiores, de mundos celestes, que ainda não conseguimos construir em nós mesmos e ainda, ou seja, ainda não temos este merecimento, mas que nós já estamos e nos encontramos distanciados de regiões positivamente inferiores. Então nós estamos aí neste meio, e que neste meio nós temos à nossa disposição o refúgio do lar, que nos recebe na condição de instituto de tratamento para realizarmos a necessária restauração das almas doentes. E ainda ele acrescenta que é assim, no agrupamento familiar, neste instituto de tratamento, que reencarnados em nova armadura física, reencontramos perseguidores e adversários. Também reencontramos credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros, para o resgate de velhas contas. Então, aqueles problemas que nós temos nos nossos agrupamentos familiares são essas figuras que se reencontram nesta condição de credores e cúmplices, perseguidores e adversários, na forma de parentes, que são aqueles mesmos do passado, que tiveram problemas lá no passado e não aproveitaram a oportunidade, conforme nos disse Jesus, reconciliai depressa com o seu adversário. Sem sombra de dúvida
que Jesus, quando nos aconselhou a esta reconciliação, ele sabia perfeitamente o que ele estava aconselhando, porque será muito mais fácil, será muito melhor nós nos reconciliarmos com estes adversários, nos reconciliando conosco mesmos, que somos os nossos primeiros e maiores adversários, do que esperarmos para uma outra existência. Porque, sem sombra de dúvida, se nos reconciliarmos hoje, em uma próxima existência, já teremos um agrupamento familiar bem mais saudável do que hoje. Porque hoje, se você está num agrupamento familiar de 4, 5, 8 pessoas, se tem aqueles problemáticos, ou eu ou você mesmo, somos estes problemáticos e, via de regra, nós apontamos o outro como problemático. Então, se eu resolvo o meu problema, me torno uma pessoa melhor, sem sombra de dúvida que na próxima existência, num novo agrupamento familiar, o meu agrupamento familiar já será melhor, porque já terá pelo menos um a mais em equilíbrio. E nesta existência mesma, eu já terei um agrupamento familiar mais equilibrado. E aí ele diz na sequência que é assim que, reencarnados em nova armadura física, nos reencontramos desta forma. E é nesse cadinho esfervilhante de responsabilidades e inquietações, afetos renovadores nos chamam ao reconforto, enquanto que aversões redivivas nos pede esquecimento. Então é esta a finalidade do agrupamento familiar, ou seja, educação, tratamento dessas almas doentes que foram reenviadas por misericórdia e graça de Deus para mais um tratamento urgente e necessário. E aí Emmanuel, no último parágrafo deste capítulo, que é um parágrafo mais extenso, ele nos fala ainda sobre o agrupamento familiar, este instituto de tratamento, e ele nos fala da seguinte maneira, que à vista disso, no mundo, por mais atormentado nos seja o ninho familiar, por mais difícil, por mais complicado, por mais atormentado nos seja o agrupamento familiar, abracemos nele a escola bendita do reajuste. Então aqui Emmanuel já nos chama a atenção, o agrupamento familiar, mais uma denominação como escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos o ofício da redenção. Então estamos aqui temporariamente nesta escola bendita para exercermos e exercitarmos o ofício da redenção. Contudo, ainda diz Emmanuel, crucificados em suplícios anônimos, atados a postes de sacrifícios ou semi-asfixiados no pranto desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar-lhe a estrutura moral, entendendo e servindo. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso ter força suficiente para sustentarmos, entendermos e servirmos, mesmo à custa de lágrimas. Porque é no lar, é no agrupamento familiar que esteja ele dependurado na crista de arranha-céus, ou seja, em prédios bem altos, ou na choça tosca de zinco que as leis da vida nos oferecem, as ferramentas de amor e de dor para a reconstrução e a construção do próprio destino, entregando-nos de berço em berço ao carinho de Deus que verte inefável pelo colo das mães. Então aqui Emmanuel encerra com uma frase, pelo colo das mães, que é exatamente por onde nós chegamos aqui neste agrupamento familiar, pelo amor das mães, pelo colo das mães, para esta oportunidade nova de amor, de construção e de reconstrução do nosso futuro. Então é preciso que aproveitemos a oportunidade, mais esta oportunidade que nos foi concedida, conforme nos diz aqui Emmanuel, não importa
não importa a constituição física daquele lar, se numa mansão ou se numa tapera, se numa choça de zinco ou num belíssimo apartamento em um arranha-céu, é onde nós nos encontramos ou onde nós nos encontrarmos, é o momento, é o instituto, é a escola como oportunidade. E sem sombra de dúvida, que por mais nós reclamemos daqueles que estão conosco no agrupamento familiar, conforme nos lembra Chico Xavier, nós nos encontramos exatamente no agrupamento familiar que precisávamos estar, com as pessoas que precisávamos estar, para realizarmos o nosso processo de transformação, o resgate, conforme nos fala aqui Emmanuel, devedores e credores estão ali sob o mesmo teto, não para brigarem, mas estamos aqui juntos para um reajuste ou para um ajuste, para não nos odiarmos, mas para aprendermos a amar. Se não for possível aprendermos ou desenvolvermos o amor nesta existência, que possamos pelo menos iniciar um trabalho de reconciliação, que possamos pelo menos iniciar ou reiniciar aquele processo de construir uma simpatia, ao invés de mantermos a antipatia, porque em se iniciando um processo de construção de simpatia e prevalecendo neste esforço e continuando neste esforço, quem sabe numa próxima existência ou em várias outras existências, mantendo este esforço, nós com certeza iremos conseguir transformar aquela antipatia em uma verdadeira simpatia e depois em um amor verdadeiro, que é o que nos une nessa condição de uma única família universal. Porque quer nós queiramos ou não, aceitemos ou não, todos somos irmãos, porque todos somos filhos do mesmo Pai, que é Deus de infinita bondade e amor, e que não nos pune, porque Deus, em sendo amor, jamais irá punir uma das suas criaturas. Ao contrário, oferece e oferecerá constantemente infinitas oportunidades, todas as oportunidades que necessitarmos para realizarmos este processo de transformação. Deus nos concede, Deus nos concederá constantemente. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, sobre este instituto de tratamento, onde nós nos encontramos inseridos neste momento, nesta escola bendita, neste hospital, para realizarmos este processo de tratamento verdadeiro, que todos nós ainda nos encontramos com esta necessidade, ou com todas as necessidades de tratamento. Exatamente por isso que fomos enviados a este imenso hospital, porque conforme nos dizem os espíritos amigos, não se mandam, não se enviam, a não ser os trabalhadores, não se enviam aos hospitais aqueles que estão saudáveis. Você não vai sair da sua casa para irem a um hospital fazer turismo. Ou seja, não estamos aqui na Terra em um turismo, em uma colônia de férias. Estamos aqui em tratamento, em processo de educação, sem sombra de dúvida. Um abraço fraternal a todos e muito obrigado. Muito obrigado por mais esta oportunidade de estudos, de trabalho, de reflexões, mais uma oportunidade belíssima de buscarmos na nossa própria consciência o cumprimento. Será que estamos realmente cumprindo as nossas tarefas, os nossos deveres neste instituto onde nós nos encontramos internados em tratamento? Paz aos nossos corações e até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos nos reunir mais uma vez, seja presencial ou virtualmente falando, para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Até breve, meus irmãos e irmãs.